pastor Diogo. Vamos aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. A tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Tem uma medida aí guardada para Deus? O bom é quando você vive sem medidas, quando fala de viver para Deus. Quando não existe reservas, quando Deus ele tem acesso a todas as esferas do seu coração. Quando Deus tem acesso a todas as esferas do seu pensamento, porque você o entregou, não porque Ele é Deus, mas porque você resolveu dar esse controle para Ele. Porque é diferente Deus ele saber sobre tudo que você está pensando, e quando você resolve pensar as coisas mediante a Deus, como se Deus fosse um filtro da sua vida. O nome disso é adoração. Seja quando você está na sua função, fazendo um trabalho na sua empresa, seja quando você está fazendo uma tarefa na sua casa, seja qualquer tipo de coisa que você esteja fazendo, quando você tem Deus em primeiro lugar, você está adorando a Deus em tudo que você faz. Amém? Vou ser bem breve hoje, bem sucinto, mas pretendo deixar aquilo que Deus ele tem para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. O capítulo é de número 7. Aleluias. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Amém. Atos 7, a partir do verso 9. Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Aleluias. Deus é bom e o diabo não presta. Vamos lá. Diz assim: os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, Deus estava com ele. Eu gosto demais dessa frase. Deus estava com ele. No livro de Gênesis é falado mais de 9 vezes. E Deus estava com José. E eu vejo que o escritor aqui, a qual nós não conhecemos, eu vejo que o escritor aqui, no livro de Atos, Lucas, ele salienta, ele dá uma abertura aqui, quando ele diz bem assim, e Deus estava com ele. Eu vou ler mais uma vez o verso 9. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Apesar de tudo, repita comigo, apesar de tudo, Deus estava com ele. Repita comigo, apesar de tudo, Deus está comigo. E o livrou de todas as tribulações, dando a José graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, e de todo o seu palácio. Mais tarde sobreveio um tempo de fome em todo o Egito e em Canaã, e o que trouxe grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam o que comer. Porém, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos antepassados para lá pela primeira vez. E na segunda viagem deles, José se revelou, e seus irmãos e sua família foi conhecida pelo faraó. E aconteceu que José, verso 14 último, e aconteceu que José mandou chamar a seu pai Jacó e todos os seus parentes, 75. Assim, pois, desceu Jacó até o Egito e morreu, e ele também nossos pais.
e ali também nossos pais. Coloca a tua Bíblia no teu assento. Coloca a mão sobre o seu coração, você que pode. Libera medidas de oração sobre você nesse momento. Talvez você não pediu perdão pelos seus pecados hoje ainda. Talvez você chegou nesse ambiente como sentindo que não fosse digno de levantar um momento de adoração a Deus. Talvez você chegou nesse ambiente cheio de preocupações, cheio de medo, cheio de ansiedade, cheio de vontade talvez de ir embora, ou vontade de ficar aqui. Mas eu quero nesse momento que você eleve o seu pensamento a Deus. Eu quero nesse momento que você eleve o seu coração a Deus e você entregue tudo que é dele. Abre a sua boca para você profetizar sobre a sua vida. Não é sobre meritocracia, não é sobre você ser digno ou não, mas é sobre Jesus. É Jesus que te purifica, é Jesus que te dignifica. É Jesus que libera as medidas exatas e necessárias para você. Senhor, derrama a sua medida nessa noite, Pai amado. Nós pedimos que o Senhor venha com o teu cabode, com a tua glória sobre nós aqui, Senhor. Senhor, venha realinhar, Pai amado, a nossa alma junto com o nosso espírito e o nosso físico, ó Pai. Que os três, Pai amado, possam se encontrar nesse momento de maneira alinhada para o Senhor poder ministrar nessas três esferas, Senhor. Fala tu aos nossos corações, Senhor. Que todo o reino das trevas nesse momento seja paralisado, neutralizado. Que toda a densidade, toda a nebulosidade, toda a escuridão, todas as trevas possa ser dissipado nesse momento. Mas que a tua luz, o teu espírito, ó Pai, venha sobre nós. Purifica a nossa mente, purifica nossos corações. Libera, Senhor, aquilo que o Senhor tem guardado para nós. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? Glória a Deus, aleluias. Quando nós paramos para observar a história de José, é uma história muito conhecida. A história de José, ela ocupa a maior parte do livro de Gênesis. A história de José ela é maior do que a história do pai Abraão, é maior do que a história de Adão, é maior do que a história de Eva, é maior do que a história de Jacó, dentre outros. Porque José, ele é um homem que representa Jesus. José, ele vem como um jovem exemplar, ele vem como alguém que foi enviado por Deus. Ele vem como alguém que é uma semente de Deus nessa terra. Só que todos nós somos uma semente de Deus nessa terra. O problema é que nós não queremos saber que tipo de semente nós somos. O problema é que nós queremos mais se alinhar e adequar ao sistema do mundo, a nossa forma de pensar, como os nossos pais nos ensinaram um dia, como os nossos tios, como os nossos professores, como vizinhos, pessoas entre outras, passaram o ensinamento e a nossa mente ficou bitolada, a nossa mente ficou presa àquilo, porque na verdade os nossos pais não podem falar a nossa identidade, um professor não pode falar a sua identidade, um chefe, um patrão, um amigo não pode falar a sua identidade. O único que pode revelar a sua identidade para você é Deus. Quando Nicodemos vai encontrar com Jesus à madrugada, ele se apresenta como um mestre, ele se apresenta como um fariseu, ele se apresenta como um dos doutores da lei, ele apresenta como alguém que tem poder no sinédrio, como alguém que tem conhecimento. Nicodemos era conhecido como um dos 3 homens mais ricos que havia ali em Jerusalém. Mas quando ele chega para o Senhor e vai conversar com Jesus, Jesus fala para ele sobre a simplicidade da vida. Jesus fala para ele sobre a base espiritual que é nascer de Deus, que é se esvaziar e se encontrar em Deus, se encontrar em Jesus. Porém, Nicodemos, ele tinha pegado todo o ensinamento, Nicodemos sabia todo o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ele conhecia sobre todas as leis, mas ele não conhecia sobre ele mesmo.
Ele não conhecia sobre Deus, ele não conhecia sobre Jesus como ele deveria conhecer, que é sobre a intimidade, não apenas sobre o que está escrito. Você conhecer Deus não é você memorizar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas você conhecer a Deus é você saber que existe um quarto de intimidade na sua casa, é você saber que existe um diálogo entre você e Deus. O problema é que sempre queremos pelos métodos, os métodos mais difíceis, para que nós não façamos, porque a preguiça corrói a maioria das pessoas. E quando vai conhecer é para uma forma de debate, não é como alguém que tem uma curiosidade, não é como alguém que ama de fato e quer saber, quer crescer. Tem alguém aqui comigo? Eu quero que você entenda algo muito simples. Eu quero que você entenda o básico da vida, que é você se conhecer. É por isso que Jesus ele diz para você amar o próximo como a si mesmo. Mas se você não se conhece, se você não se ama, como você vai conseguir amar alguém? Aí você não vai entender o que é amor. E Hollywood vai dizer o que é amor para você. Os livros de romance vai dizer o que é amor para você. E eu te digo nessa noite que amor não é um sentimento. Sentimentos são involuntários. Sentimentos são passageiros, sentimentos são volúveis, mas amar é uma decisão. E quando você fala de amar a Deus, é sobre você se decidir, é sobre você ter uma decisão em fazer aquilo que Ele nos chamou para nós fazermos. E José, ele recebe um sonho de Deus. E nesse sonho a qual José recebe, ele começa a incomodar os irmãos dele, porque a Bíblia diz lá no livro, no capítulo 37 de Gênesis, que José, ele era diferenciado dos irmãos dele. José, ele cuidava das ovelhas juntamente com os irmãos, porém, o exemplo de José era diferente do exemplo dos irmãos. A forma que ele fazia, era uma forma que ele amava aquilo que ele fazia. Quando fala de ser diferente, talvez você imagina alguém vestido com um terno. Quando fala que é diferente, talvez você acha que é o modo de falar. Mas quando a Bíblia fala que ele era diferente, não está falando sobre usos e costumes, não está falando sobre religiosidade, mas está falando do grau de amor que ele carregava. Vamos desmistificar algumas coisas. Vamos quebrar alguns dogmas. Vamos quebrar algumas coisas que nos ensinaram e falaram, a forma correta é essa, entender o que Deus está falando. E a régua do amor, a régua de Deus é o amor. Não é o seu nível de escolaridade. Não é o seu nível que você consegue fazer, mas é a intensidade do teu coração quando está fazendo. O melhor funcionário de uma empresa não é o homem ou a mulher que tem mais diploma, mas é aquele que consegue fazer o trabalho dele com amor. É aquele que consegue executar buscando a perfeição no amor. Tem alguém aqui comigo? E é por isso que as empresas estão tão malucas, é por isso que as empresas estão tomando tanto prejuízo, estão resolvendo automatizar tudo e colocar máquinas. Porque as pessoas estão começando a entender o sistema. Ela olha e diz, ei, não tem como essa empresa me enricar, então tudo que ela paga a minha hora é X, então eu vou trabalhar nessa proporção. E elas saem da fase, e elas saem da projeção do amor, e se tornam um robô amargurado, sonhando em um dia ganhar na Mega Sena, sonhando em um dia encontrar com alguém que pode mudar a vida dela, e ela para de viver, e apenas vive sonhos. É nessa hora que você tem que entender a percepção das coisas. É nessa hora que você tem que entregar o seu coração ao amor para aquilo que você está fazendo, seja varrendo uma casa, ou seja construindo um prédio, seja sendo um tecnocrata ou um silvícola, não importa se você é um juiz ou se você é um zelador, o que importa é como o seu coração está sendo aquecido e movimentado naquilo que você está fazendo. Tem alguém aqui comigo? Quando você encontra essa raiz do amor, o caminho começa a se abrir para uma prosperidade na medida que você sonha. O problema é quando você mata os sonhos. Quando José começa a falar dos sonhos, os irmãos dele ficam com ódio, ficam com raiva. Eu gosto quando Lucas fala no capítulo 7 de Atos, quando ele escreve, dizendo que, vamos lá, os irmãos de José o invejaram. Os irmãos de José carregavam um ódio pela essência que José carregava. Você quer ganhar um inimigo, você não precisa responder mal, você não precisa fechar a cara ou virar. Basta você carregar a essência do amor.
Basta você carregar a essência do amor e executar esta essência, começar a exalar esta essência. José era o filho mais amado e o irmão mais odiado. Vou repetir. José era o filho mais amado e o irmão mais odiado. Você tem que entender o nível de amor que você recebe. E o amor de quem? O amor de Deus é suficiente para você? Vamos ser didáticos, vocês estão muito quietinhos? Pergunta para o irmão do lado, você reconhece? Não, perdão, melhor, vamos melhorar essa pergunta para o irmão. O amor de Deus é suficiente na sua vida? Dá aquela futucada para incomodar, para ele lembrar dessa pergunta. O amor de Deus é suficiente na sua vida? Dá aquela chacoalhada nele aí, mexe aí, no irmão da frente, no irmão de trás. Você tem que entender essas coisas. Porque às vezes eu gosto de perguntar em alguns lugares, você ama a Deus? Não, perdão, o que é Deus para você? Aí o indivíduo vem com aquela resposta pronta, da garganta para a boca, que não sai nem da mente nem do coração. Deus é tudo para mim. O que é Deus para você? Deus é tudo, é tudo. Tá bom, o que foi que você fez para Deus esse ano, 2024 apenas? Né, eu não matei, não roubei, eu não gosto de mentira. Isso aí é o básico da humanidade, isso não é nada para Deus, isso é coisa de caráter. Isso é questão de caráter, não é algo que você está fazendo para Deus. Eu estou falando sobre você estabelecer e vencer os processos, para que amanhã, quando chegar os dias de crise, Deus falar, eu tenho um José no Egito. Deus poder olhar para a terra e falar, Jacó, eu tenho um José lá no Egito, que vai conseguir suprir as necessidades da tua família. Só que quando o José não entende os processos, ele foge. E quando ele foge, lá na frente, quando Deus olhar e falar, eu preciso de um José, o José vai estar na caverna. A família vai perecer, os amigos vão perecer, uma nação vai perecer. Aonde está o José de Deus dessa nação? Tinha uma frase antiga, eu acho que era um poema, uma rima, não lembro, na escola que falava, e agora, José? A luz acabou, não sei o que lá, e agora, José? Talvez é perguntado para você, e agora, José? Talvez é perguntado agora, coloca o seu nome no lugar, e agora, João? E agora, Bianca? E agora, Rebeca? Se for colocado o seu nome no lugar, e agora, o que é que você vai poder falar? O que é que você vai poder colocar diante daquilo que você está passando? Eu quero resumir a história para eu começar a pregar, que eu não estou conseguindo entrar na mensagem. Vamos lá. Mas tem uma medida de Deus sendo liberada aqui, eu prometo ser bem sucinto. Rápido, breve. Vamos lá. José, quando ele está no meio daquilo, cadê o tocador? Misericórdia. Vamos lá. Vai arrebatado de... Cadê José? E agora, José? Vamos lá, igreja. José, no meio daquela crise, no meio daqueles sonhos, ele agora entra em uma crise. A pior crise que um homem pode enfrentar, a pior crise que uma mulher pode enfrentar, é uma crise familiar. É uma crise de desavenças. É uma crise de contenda, é uma crise onde as pessoas não conseguem falar a mesma língua. É uma crise de diferenças e indiferenças. É uma crise onde alguém quer ser reconhecido. É uma crise onde que alguém está buscando de alguma maneira ser amado da maneira e da linguagem que ela entende que é o amor. Quando eu não entendia o que era amor, eu achava que minha mãe não me amava, porque na minha concepção de vida, no meu entendimento, na minha percepção, para você ser amado, você precisava ouvir a frase, eu te amo. Essa era a minha ideia, e eu via o meu vizinho, a mãe dele virando para ele falando, eu te amo. Eu olhava para minha mãe nunca falou eu te amo na minha infância ou adolescência. Tem alguém aqui comigo? E eu achava que ela não me amava. Eu quero que você entenda que não é sobre as palavras que saem da boca das pessoas, não é sobre um texto que é digitado
conectado em uma rede social. Eu quero que você entenda isso, mas é sobre as ações que são movidas. Quando eu cheguei num grau de maturidade, um dia eu conversava com Deus, um dia eu estava no meu devocional, e era Dia das Mães, quando eu pensei sobre a minha mãe, eu falei, Deus, coloque o amor no coração da minha mãe. Deus me deu uma surra sobre os fatos e os atos que minha mãe fez durante toda a minha infância de amor. Porque às vezes a gente não entende. Ele começou a mostrar às vezes que ela comprava uma roupa para mim e ficava com a roupa usada há vários anos para que eu tivesse uma roupa nova. Ele começou a mostrar sobre os dias que se tivesse apenas um pedaço de carne, ela separava para mim e ficava sem comer a mistura. Você consegue entender o que é ação de amor? Sabe o que é a pessoa perder noites orando por alguém que não quer nada com a vida, se embriagando, se drogando, correndo risco de morte? Isto é amor, são ações que movem. O problema é quando nós somos doutrinados por Hollywood. O problema é como nós somos doutrinados por um TikTok, por um Orkut, por um Instagram, um Facebook. Mude a sua percepção. Mude a sua percepção das coisas, não deixa o seu filtro de percepção ser uma rede social. Não deixa o seu filtro de percepção ser aquilo que pessoas falam em uma empresa, em uma universidade, em uma escola ou algo do tipo. O seu filtro tem que ser Deus. O seu filtro é o que Deus diz sobre isso, o que Deus fala sobre isso. Vamos lá. Passar a parte de José saindo de casa, já colocar ele na briga já para a gente continuar pregando. José, pelo nível de amor que ele carregava, a Bíblia diz que ele entregava os irmãos. Ele falava para o pai, meu irmão está fazendo aquilo de errado, meu outro irmão está fazendo aquilo outro, e aí ele começava a carregar o testemunho, ele começava a falar para o pai. A Bíblia diz que o pai dele entrega uma túnica para ele, mas eu quero pular a parte da túnica, que todo mundo já ouviu algo sobre a túnica. Só que, um determinado tempo, a Bíblia diz que os irmãos de José foram cuidar das ovelhas na cidade de Siquém, no vale de Siquém. E a Bíblia diz que o pai de José olha para José e diz, José, vai levar comida para os seus irmãos. Eu estou falando cerca de 40 quilômetros de caminhada. 40 quilômetros de pevete para poder levar o alimento para os irmãos. Entenda, quando Deus fala bem assim para você, eu quero que você vá levar alimento. Quando Deus fala para você, eu quero que você leve uma palavra, eu quero que você vá visitar alguém. A sua missão começa aí. A missão de José começou ali. Aquele dia foi o dia de despedida de José do pai dele. A Bíblia diz que quando José ele chega em Siquém, ele não consegue encontrar os irmãos, ele se encontra com o homem, e o homem fala bem assim, olha, o que você procura? Ele fala, procuro meus irmãos, ele está cuidando de ovelhas. Aquele homem diz, olha, eu vi um grupo de jovens aqui com as ovelhas caminhando para Dotã. Ou seja, José caminhou mais de 60 quilômetros longe da sua casa. Quando ele chega lá, bem distante, eu gosto quando a Bíblia, ele mostra essa parte emocional dos irmãos de José. Eles olham e dizem bem assim, olha lá quem vem, já vem o sonhador. Eu quero perguntar algo nessa noite. Aquilo que você sonha tem acontecido na sua vida? Talvez não tenha acontecido porque você tem falado mais do que era para você falar. Talvez não tenha acontecido porque você prefere falar do que executar. Talvez não tenha acontecido porque você gosta de se abrir com pessoas que você sabe que não está torcendo por você, mas pelo fato de você achar que vai dar certo, não é uma maneira de você achar que eles vão torcer por você, mas é uma maneira de você jogar na cara. E quando você fala, olha, está acontecendo tal coisa, eu acho que tal dia vai acontecer isso, tal data vai acontecer aquilo, está tudo programado, mas não acontece porque no meio daquilo você liberou energias ruins. Quando você resolveu no seu coração jogar na cara de alguém algo que ainda não aconteceu. Talvez você está falando assim no seu íntimo, não, eu não sou assim. Talvez você está falando no seu íntimo, não, eu só falo só para que alegre, para que motive as pessoas. Eu quero que você faça uma autoanálise de verdade sobre os seus sonhos. Vamos lá.
Aquele sonho de José fez com que as coisas acontecessem na vida dele, mas eu te digo um negócio nessa noite. Sabe qual é o melhor? O melhor é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Aquela semente que foi lançada também cooperou para que José passasse todo aquele processo e chegasse aonde que ele chegou, que foi no Egito. Quando José chega naquele lugar, os irmãos resolvem matá-lo. Os irmãos falam, vamos matar ele. Aí o outro fala assim, não vamos matar não, vamos jogar numa cisterna. Deixa ele morrer lá sozinho na cisterna. Então lança ele na cisterna. Sabe o que é lançar na cisterna? Eu te digo nessa noite. Lançar na cisterna é lançar uma semente. Tem pessoas que vai te lançar em lugar ruim. E você vai olhar e vai falar, não queria estar aqui. Porque fulano de tal fez isso comigo. Não se preocupe que você é uma semente de Deus na terra. Não se preocupe que você é uma semente de Deus lançado na terra. O problema é que uma semente não sabe que dentro dela existe uma árvore. O problema é que a árvore não existe, que não sabe que dentro dela existe frutos. E dentro desses frutos existe mais semente. Ou seja, dentro de uma semente existe uma floresta. Dentro de uma semente existe uma floresta, porque a semente contém a árvore contém frutos, frutos contém mais sementes. E quando é lançada à terra se torna uma floresta. Talvez eu olhe para você e digo agora, ei, tem uma floresta dentro de você. Talvez eu olhe para você e diga agora, ei, tem muitos sonhos a ser vivido ainda. Tem muitas coisas a ser projetadas, tem muitas coisas para poder você viver ainda. Não temas, você vai vencer. Não se preocupe com a profundidade do poço. Não se preocupe com quantas mãos te empurraram dentro do poço. Não se preocupe. A Bíblia diz que Judá, Rubens, eles retornam à casa do pai. E quando eles chegam à casa do pai, o que é que eles fazem? Na verdade, eles venderam José para os ismaelitas, amém? Só resumindo a história. José é enviado para o Egito, para ser vendido como escravo. Só que quando os irmãos chegam em casa, eles chegam com a túnica que eles mataram um animal e melaram aquela túnica no sangue. Quando eles olham, Judá vai e pergunta, pai, você reconhece essa túnica? Naquele momento, Judá responde, essa túnica era de José. Essa túnica é do seu irmão. Certamente, algum animal o matou e devorou. Quero falar algo para vocês dessa noite. Sabe quem matou José? Foi Jacó. Jacó matou José com as palavras dele. Foi ele que chegou, pensou, calculou e profetizou a morte de José. Foi ele que profetizou o sonho, a morte do sonho dele. Ele chegou em uma conclusão, ele não tinha provas, ele não tinha nada, ele apenas tinha uma ideia sugerida. Ele disse, ei, mataram José. Só que naquele momento era ele mesmo que estava matando. Quantas pessoas têm matado os seus próprios sonhos? Vê a oportunidade passar, vai lá e diz, acabou. Já era, não tem mais jeito, deixei a oportunidade passar, não tem como voltar outra vez. Não mate os seus sonhos com palavras, não mate os seus sonhos com negativismo, não mate o seu sonho com falta de fé. Quantos aqui já mataram o sonho alguma vez na vida? Digo nessa noite, seu sonho não morreu, seu sonho está vivo ainda. José não estava morto, José estava vivo ainda, preparando o processo para poder passar. Sabe o que é que mais mata sonhos? É quando você tem uma percepção apertada dos fatos. É quando você olha as possibilidades segundo a sua visão, segundo o que te falaram, segundo o que te mostraram, segundo o que os seus olhos viram. Tira os seus olhos daquilo que você está vendo e coloque os seus olhos em Deus. Deus, o Deus do impossível, Deus, aquele que pode fazer. Jacó viveu um luto que ele não precisava viver, bastava ele ter fé. Jacó, ele viveu um luto de tristeza, ele acabou com a saúde, ele acabou com os sonhos, ele acabou ainda mais com o relacionamento da família. A Bíblia diz que ele passou meses, passou anos chorando, passou anos entristecido. Todos os filhos vinham para poder tentar alegrá-lo e ele rejeitava, porque ele abraçou uma mentira
que ele mesmo criou. O culpado ali não foi Judá, o culpado ali não foi Rubens, o culpado ali não foi os outros irmãos, foi por causa do que Jacó acreditou. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Você só vai fracassar se você quiser. Não culpe irmão, não culpe chefe, não culpe amigo, não culpe inimigo. Você só vai fracassar se você quiser acreditar nas suas possibilidades, nas suas probabilidades. Acredite em Deus, acredite naquele que deu o sonho. Acredite naquele que deu o sonho. Aquele que deu o sonho, ele é fiel para poder executar. Você observou que todos sonharam? Jacó sonhou alguns capítulos antes, Faraó teve um sonho, o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho, mas os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Sabe por quê? Aquele que tem um coração vingativo, aquele que anseia que o outro se dê mal, ele não consegue sonhar. Ele vive à margem da ideia que o outro vai quebrar a cara. Ele acha que ele só pode viver depois que o outro quebrar a cara. Eu conheço quantas pessoas que não estão vivendo porque estão esperando a justiça de Deus na vida de alguém que um dia causou mal a ela. Por enquanto ela não está vivendo, ela está querendo que o ex-marido morra no acidente, a ex-mulher morra no acidente, quer que o filho que um dia tratou mal tenha alguma doença para ele poder tratar no hospital. E o coração está ali o tempo todo. Quando é que aquela pessoa vai quebrar a cara? Mas está o outro lá, enquanto ele está lá morrendo, o outro está lá apostando, conquistei aquilo, fiz aquilo, não sei o que lá. E ele só vai se matando. Só vai se matando, cada dia mais vai descendo de montanha russa. Não tenha um coração vingativo. Viva a sua vida. Vive a sua vida. Sabe, há um tempo atrás eu me peguei, uma pessoa praticou um mal contra mim, e eu fui lá e, eu geralmente, quando essas coisas acontecem, eu gosto de eliminar da minha vida, eu gosto de eliminar de redes sociais, gosto de eliminar de tudo. E quando eu vi, eu recebi uma sugestão para eu ir no Instagram da pessoa, sabe, olhar como é que ele está. Naquele momento eu comecei a rir de mim. Eu comecei a zombar da minha pessoa mesmo. Eu não acredito que eu estou caindo numa cilada dessa. Sabe, você não pode alimentar coisas contra, seja lá quem for. Eu quero que você entenda, o que passou, passou. Não se permita você estar stalkeando, estar querendo viver, querendo que outra pessoa se dê mal de algum jeito, de alguma maneira. Por favor, tem algo tão grande de Deus para você ficar preso ao passado, ficar na ideia que alguém se dê mal. Tem algo tão grande. José estava vivendo os sonhos dele. Imagina José depressivo, lá no meio dos ismaelitas, dizendo, eu não quero nada, os meus irmãos me venderam, meu pai não mandou ninguém atrás de mim, eu não tenho ninguém comigo, eu estou em uma terra estranha, me venderam como escravo. Só que não, pelo contrário, a Bíblia diz que José trabalhava, a Bíblia diz que José, ele plantava, José colhia, José se tornou o melhor da casa de Potifar. Sabe por quê? Ele não ficou se lamentando, ele não ficou se autocomiserando, ele não ficou entristecido, depressivo. Ele falou, eu vou vencer, seja na prisão, seja na cisterna, seja no poço, seja na casa como escravo, Deus está comigo, Deus está comigo. Tem que ser suficiente. Deus com você tem que ser suficiente. Você tem que avançar, você tem que ir, não dá para ficar parado. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 12, verso 21. Não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Entenda isso. Entenda isso, e viver o bem não é você ter que... Não, é você continuar a sua vida. Simplesmente, necessariamente indo ao seu alvo, entendendo o seu projeto de vida. Não queira ser entendido pelo seu esposo para você começar a prosperar. Não queira ser entendido pela sua esposa para você prosperar. Não queira ser compreendido pelos seus filhos, ser compreendido pelos seus pais, para a sua vida começar a fluir a partir daí. Não! É Deus o plano maior.
Eu preciso ser compreendido mais. Eu preciso de alguém que me ouça. Aí você paga uma atividade, paga uma consulta a um psicólogo que vai malmente te ouvir. Ah, é isso mesmo, né? Tá bom. Não, é que, tá bom. Não estou dizendo, sei do trabalho do psicólogo, sei do trabalho do psicanalista, sei do trabalho do psiquiatra. É necessário algumas fases da vida. Mas não é sobre você ser compreendido. É sobre você fazer. É sobre você querer se compreender, ao invés de querer estar passando mensagem, no lugar de querer estar passando uma imagem. É sobre você se amar, é sobre você conhecer o tanto de amor que existe em você, é sobre você conhecer o amor de Deus na sua vida. Sabe, José, ele passa diversas situações. E a Bíblia diz que Zuleika, segundo a tradição, é o nome da mulher de Potifar. Ela faz de tudo para poder derrubar José. Mas sabe, a frase que José libera é uma frase que para o meu coração. Por quê? José, ele reconhece quem ele é. José, ele não se coloca abaixo de Potifar, ele não se coloca abaixo de Faraó, ele sabia da identidade dele. Então, tem um verso que ele diz bem assim: olha, nesta casa, Potifar não é maior do que eu, em nada. Ele me deu acesso a todos os lugares. A única coisa que ele me deu restrição é você. Então, jamais eu falharei contra Deus. Ele consegue reconhecer. Ele está ensinando uma lição muito grande. Ele está dizendo: olha, eu não estou abaixo dele. Eu estou igual porque eu tenho uma identidade. E foi Deus que me colocou aqui nesse processo. Deus não vai me colocar aqui para eu estar abaixo de ninguém. É Deus que é o meu Senhor. Eu gosto quando Paulo diz: eu me fiz livre dos homens para poder servi-los. Vamos lá. José, ele ensina algo impressionante nesse momento. Ele está dizendo bem assim: olha, Adão, Eva, era isso que Deus queria de vocês quando Satanás foi conversar com você lá no jardim. Você poderia dizer: eu não estou abaixo de Deus, Deus me deu acesso a tudo. Agora a única coisa que eu não tenho acesso é a esta árvore, é a esta fruta. Está conseguindo entender aqui alguma coisa? Deus te chamou para você ser livre, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando você está nele, você tem acesso a tudo. Quando você está nele, você tem acesso a todas as coisas. O problema é a sua mente presa a um sistema. O problema é as suas ideias todas produzidas por Karl Marx, alguém que diz que qual seria o projeto de vida. O problema é quando você quer entender capitalismo, socialismo, quando você está no meio dessas coisas, você não sabe de fato o que é preciso fazer e você rejeita a maior essência, que é servir a Deus, porque você fica preso entre religião e as suas ideologias. Religião não explica Deus. A igreja católica não explica a Deus, a igreja batista não explica a Deus, a quadrangular, metodista, presbiteriana, o centro de Umbanda, um centro espírita, nada vai explicar Deus. Deus só pode ser explicado por Ele mesmo, a quem Ele quer se revelar. A quem Ele quer se revelar, entenda isso. Vamos lá. Para a gente encerrar, tá bom? Vamos embora. Quantos minutos, Lopes? Glória a Deus. Vamos embora. Tinha mais algumas coisas, mas eu vou liberar só essa última porção para a gente ir embora, tá bom? Vamos lá. Tem sonhos que é de vida e tem sonhos que é de morte. Eu falei sobre esses homens que sonharam. Faraó, Jacó, o copeiro e o padeiro. Um teve um sonho de vida, outro teve sonho de morte. Tem sonhos que você tem, só que vai ser levado à morte. Deus vai te dar livramentos quando você quer servir segundo a Deus. Quando você quer andar segundo a vontade de Deus. Jesus, um ser muito sábio, um homem Deus, ele não quis orar da maneira que ele gostaria. Ele fala: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Ele fala sobre possibilidades, sabendo que era possível. Ele diz: Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Bastava uma palavra de ordem dele, ele falava: eu não quero, e não aconteceria. Mas ele fala sobre possibilidades, e agora ele entra em um grau de obediência muito forte, ao ponto de suar sangue. Pai, se possível for, tira da minha frente esse processo, mas que todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus para Jesus era uma cruz. Não foi Judas que matou Jesus, não foi Caifás, não foi Anás, não foi Pilatos, não foi Herodes, não foi Roma, foi Jesus que resolveu entregar a vida dele. Eu quero que você entenda isso. Ele não era servo de César, ele não era servo de Pilatos, de Rode ou algo do tipo. Ele era servo do Senhor, filho do Deus vivo. E ele estava dizendo: é por amor, é por claro e limpo e simples amor e limpo amor. Qualquer missão executada com amor, ela certamente terá um fim perfeito. Certamente ela terá um fim perfeito. José, ele era a personificação de Jesus. É por isso que essa história ela é tão extensa e tão gostosa de se ler. No Velho Testamento todo não vai ter ninguém parecido tão com Jesus quanto José. José, ele viveu algo profético. José, ele era amado pelo Pai. Jesus também era amado pelo Pai. José foi separado do Pai. Jesus também foi separado do Pai. José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi perseguido e odiado pelos seus irmãos. Jesus foi perseguido e odiado pelos seus irmãos. José foi tentado na casa de Potifar. Jesus foi tentado no deserto. Quando você para e você começa a olhar como é que as coisas aconteceram, você vai ver a perfeição da história. José foi preso com quem? Com o copeiro e com o padeiro. Jesus, ele foi preso à cruz com 2 ladrões. Um acreditou e o outro não. Um morreu e o outro ainda está vivo no seio de Abraão. O outro ainda está vivo no paraíso. Você consegue compreender? José foi exaltado quando teve o reencontro. Jesus também foi exaltado. José casou com uma mulher que não pertencia à tribo. Jesus casou com a igreja, com pessoas que alguns dos apóstolos rejeitaram. José reconciliou a sua família naquele reencontro. Jesus, ele reconciliou nós com o Pai no dia da ressurreição. Eu quero que você se coloque de pé. É necessário você se esvaziar.